Muito bem, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Ricardo Schauffenberg, e hoje nós vamos falar um pouco a respeito de gestão de riscos e seguros, que é o assunto do módulo 4 do exame do CFP. Vamos então primeiro falar a respeito do exame em si. Em primeiro lugar, o assunto seguros, ele tem um peso de 11% do exame como um todo, tá? Agora são 15 questões, tá? Eu sempre recomendo que a gente leia e dê atenção especial àquelas dicas no começo de cada capítulo, porque essas dicas vão muito ao encontro daquilo que é mais visado pelo exame, tá? Isso ajuda bastante na hora do exame, na hora da prova, tá? É importante a gente conhecer um pouquinho da evolução desse exame, principalmente na questão de seguros, tá? A gente tem visto ao longo dos anos uma mudança de enfoque na questão seguros. No começo, as primeiras provas eram muito focadas em questões conceituais, tá? Em definições, significados de termos técnicos, entendimento teórico da questão seguros, tá? E de uns tempos para cá, a gente tem percebido que os exames, as provas têm ficado cada vez mais práticas, cada vez mais focadas em entendimento de situações de fato na vida real dos clientes que envolvam a questão seguros, tá? Isso faz com que a gente não tenha, então, que se preocupar com os conceitos, definições, significados de termos técnicos? Não, pelo contrário. Isso significa que, no começo, uma boa decoreba resolvia a questão. Ou seja, você não precisava nem entender, bastava conhecer a definição dos termos técnicos, mesmo que a gente não soubesse a aplicação, e dava para passar na boa. Hoje, mudou um pouco. Hoje, o entendimento dos conceitos é fundamental. E, pelo contrário, eles não deixaram de ser importantes, eles só saíram das alternativas e foram parar nos enunciados. Ou seja, quando você elabora uma questão, ela está envolvendo o conhecimento de uma definição, um conceito, um termo técnico. Se eu não tiver entendido isso, eu não vou conseguir entender a questão e, portanto, o enunciado vai passar batido e aí eu vou acabar dançando nas alternativas. Ou seja, a decoreba deu lugar ao entendimento das definições, dos conceitos e do significado dos termos que a gente vai utilizar. Em função disso, o material que vocês têm em mãos e a apostila aqui também, e a aula de hoje, ela é dividida em duas partes. A primeira parte mais conceitual, mais entendimento das definições, e a segunda parte mais aplicada à vida real, às situações que o seu cliente pode viver no dia a dia e que pode pedir o seu aconselhamento, a sua participação. Como a gente sabe que a prova é bastante extensa, né, e quem for fazer todos os módulos, então, é uma prova bastante extenuante, tá? É importante que a gente entenda aquilo que mais vai ser focado pelo exame. E a ênfase na parte de seguros é seguro de vida, tá? Lógico, a gente tem que estudar tudo, porque vai cair seguro-saúde, acidentes pessoais, residência, automóvel, lucro cessante, responsabilidade civil, tudo isso cai. Mas se você tiver de apostar suas fichas num filé mignon, seria o ramo vida, tá? A gente pode tranquilamente imaginar que das 15 questões, de 8 a 9 vão ser no ramo vida. O restante, se cair uma, duas questões de cada ramo, de cada situação, de cada tipo de seguro, já está de bom tamanho. O ramo vida vai ser realmente o mais cobrado, ok? Então, se a gente tiver de dar ênfase especial no estudo, a área de vida, isso com certeza vai nos ajudar no exame. Mas, lógico, não vamos deixar nada de lado, porque aí a gente gabarita, não é nada do outro mundo, tá? O exame, dentro do conceito geral, é uma
um módulo de dificuldade média, tá? Então dá para, com uma boa dedicada ao estudo, gabaritar, marcar pontos a mais para poder somar para os outros onde a gente de repente não vá tão bem e passar com louvor, ok? Vamos primeiro falar sobre avaliação de riscos e planejamento de aquisição de seguros, ou seja, o trabalho do planejador junto ao seu cliente com relação à aquisição de seguros. Antes de mais nada, a gente tem que verificar a necessidade, ou seja, avaliar o risco a que nosso cliente está exposto para poder ter uma noção da necessidade dele de seguros, tá? Então, em primeiro lugar, identificação de riscos. A gente tem 3 tipos de riscos ao que o nosso cliente pode estar exposto. Em primeiro lugar, os riscos pessoais e familiares seriam morte, invalidez, incapacidade temporária. A invalidez é permanente, incapacidade é temporária, incapacidade para a atividade profissional dele. Doença grave, cirurgias, responsabilidade civil e seguro-saúde, tá? No campo financeiro, você tem riscos de perda de renda, riscos de crédito, financiamento, que seriam os seguros prestamista e habitacional. E na área patrimonial, né, bens patrimoniais, você tem os seguros residenciais e o seguro de automóvel. São os mais necessários para uma família, para um cliente, pessoa física nossa, tá? Quais são os passos que um planejador financeiro tem que seguir, passo a passo, para poder aconselhar bem o seu cliente na questão da aquisição de seguros? Em primeiro lugar, eu tenho que avaliar a necessidade de transferência de risco, ou seja, verificar qual é o risco a que ele está exposto e qual é a situação em que ele pode transferir esse risco para a seguradora. Ou seja, quando eu contrato uma apólice, eu transfiro o risco daquele evento ocorrer e me causar um prejuízo para a seguradora através da contratação de uma apólice e pagando o prêmio correspondente, tá? Ao verificar que há necessidade de transferência, o passo seguinte é analisar as coberturas disponíveis, ou seja, o que é que eu tenho disponível que possa atender essa necessidade de transferir o risco. Em seguida, eu vou monitorar o planejamento, a aquisição de seguros e valores de cobertura em função do ciclo de vida, porque isso muda ao longo do tempo, principalmente quando você fala em termos do ramo vida. Quanto mais tempo passa, maior o risco a que eu estou exposto, mas talvez menor a necessidade de transferência de risco para uma seguradora. Vamos trocar em miúdos. Quando eu tenho 30 anos e um filho de 5, eu tenho que me preocupar que se eu morrer semana que vem, ele tem toda uma vida pela frente em termos de formação educacional, um estudo, faculdade, até poder se tornar independente. Se eu já tiver 50 e o meu filho já tiver saído da faculdade, a minha preocupação com relação a isso é praticamente inexistente. Então, o ciclo de vida vai fazer com que isso mude. Isso muda também com relação aos riscos a que eu estou exposto, a formação do patrimônio que eu já tenha construído e que, de repente, não precise ser substituído através de patrimônio virtual. Então, esse planejamento é fundamental em função do ciclo de vida. Feito isso, aí eu vou selecionar apólices, seguradoras e corretores, ou seja, eu vou auxiliar o meu cliente na melhor compra que ele possa fazer desse produto, ou se ele já tiver comprado, na análise do produto que ele já tem, para verificar a qualidade e o custo-benefício do que ele já tem. Vamos falar um pouquinho de fundamentos básicos de risco e seguros, ou seja, o basicão do assunto para poder realmente entender um pouco mais de seguros, tá? Em primeiro lugar, quando a gente fala em seguro, a gente está falando de proteção contra riscos. Então, o risco é o elemento preponderante no contrato de seguro, tá? E um risco é constituído por 3 elementos, que é o que caracteriza o risco. Em primeiro lugar, é o evento, ou seja, o acontecimento contra o qual eu quero me proteger, transferindo o risco para a seguradora. O evento é um acontecimento futuro, possível, incerto,
desvinculado de ilícito das partes e independente da vontade do segurado. Ou seja, futuro, por quê? Não posso fazer seguro contra um evento que já tenha ocorrido. Tem que ser um evento que ainda esteja por ocorrer. E, em primeiro lugar, ele tem que ser possível, ou seja, não adianta, eu não tenho porquê me proteger contra um evento que de antemão já se saiba não ser possível de acontecer. Em primeiro lugar, que eu estaria jogando dinheiro fora, me protegendo contra algo que eu não preciso de proteção. Segundo, que não tem nem como a seguradora estabelecer qual é o custo dessa transferência de risco se o risco não é possível de acontecer. Tem que ser incerto, ou seja, não pode ser uma certeza, tem que ser uma possibilidade. Mas quando eu faço seguro de vida, todo mundo não sabe que vai morrer? Sim, mas aí a incerteza não é com relação ao se isso vai ou não acontecer, e sim com relação ao quando isso vai acontecer. Por quê? Porque eu posso contratar um seguro de vida por 1 ano, eu estou apostando em me proteger contra o evento ocorrer, o risco desse evento ocorrer durante essa vigência. Mas ele pode não ocorrer, ou seja, a incerteza reside nesse caso no quando. Tá? Tem que ser desvinculado de ilícito das partes, ou seja, não se pode fazer seguro contra um evento que quebre, que vá de encontro, que seja ilegal, ilícito, criminoso. Tá? Não há cobertura para esse tipo de evento. Tá? E tem que independer da vontade do segurado, ou seja, não pode haver a contribuição ativa do segurado para que esse evento ocorra, senão não é um risco que possa ser segurado. Tá? Segundo elemento que tem que também constar e tem que estar presente é o interesse segurável, que é o interesse legítimo relativo a coisas ou pessoas seguráveis, ou seja, eu tenho que ter um motivo real, que é o interesse segurável em transferir esse risco. Vamos usar um exemplo prático, fica mais fácil de entender. Apesar de que quem faz e-learning pode estar em qualquer lugar do Brasil, eu acredito que todo mundo conhece, por exemplo, o estádio do Pacaembu, aqui em São Paulo. Tá? É um estádio que está lá há 64 anos, ele foi construído em 1940, né? Vamos imaginar o seguinte: existe a possibilidade do estádio do Pacaembu desmoronar? O que vocês acham? Existe, né? É uma possibilidade. É remota, né? Se o bicho está lá há 64 anos, firme e forte, né? É difícil imaginar que ele possa desmoronar, mas é uma possibilidade. Se é uma possibilidade, é um evento possível. Incerto, né? Futuro, porque não aconteceu. Né? Desvinculado do ilícito das partes, ele desmoronar, independente da vontade do segurado. Ou seja, eu posso então fazer um seguro que me indenize caso o Pacaembu desmorone? Não, não posso, porque não existe interesse segurável. Eu não sou dono do Pacaembu. Eu não tenho nenhuma espécie de prejuízo financeiro se o Pacaembu desmoronar. Quem pode fazer um seguro contra o desmoronamento do Pacaembu é a Prefeitura de São Paulo, que é dona do imóvel. Tá? Então, ela tem interesse segurado. Eu posso fazer um seguro de vida que me garante uma indenização caso o meu vizinho no andar de cima, eu só falo bom dia, boa tarde no elevador, venha a falecer? Não, porque eu não tenho interesse segurável, eu não tenho nenhuma perda de ordem financeira se por acaso ele vier a falecer. Tá? Agora, eu tenho interesse segurável, por exemplo, em fazer um seguro de vida, digamos, para minha esposa, se eu tiver uma dependência financeira dela, ou minha esposa pode ter a necessidade, o interesse segurável em que eu faça um seguro de vida. Aí existe esse interesse. E também, outro elemento que tem que ser considerado no risco é a probabilidade de eventos, que é o que vai determinar a fixação do prêmio. Quanto mais provável for aquele evento ocorrer, maior é a minha exposição a risco e, portanto, mais caro será o prêmio que terá que ser pago por esse segurado, na hipótese dele transferir o risco para uma seguradora. Esses 3 elementos têm que ser considerados para que eu possa ter realmente um risco segurável. E o cálculo do prêmio, eu tenho que levar em consideração 3 elementos básicos que vão fazer com que eu chegue ao valor
necessário a ser pago pelo cliente, pelo segurado, para ele poder transferir esse risco para a seguradora. Em primeiro lugar, o prazo do seguro. É óbvio, né? Quanto maior o prazo pelo qual eu estou me protegendo contra aquele evento, maior deverá ser o prêmio que tem que ser pago. Ou seja, um seguro que vale durante 10 anos tem um prêmio mais alto do que um seguro que valha durante apenas um ano. Outro elemento imprescindível para poder calcular o prêmio é a importância segurada ou o limite máximo de indenização, ou seja, aquilo que a seguradora vai ter que indenizar ao segurado no caso de ocorrência do evento, né, do risco se tornar um sinistro. E, em terceiro lugar, a exposição ao risco. Quanto mais exposto ao risco, maior o prêmio que terá que ser pago para a seguradora para ela aceitar se responsabilizar pela indenização, ou seja, aceitar a emissão da apólice. E aí, nesse caso aqui, recomendo um cuidado especial, tá, gente? Por exemplo, vou fazer uma pergunta para vocês. A idade do segurado é um fator de exposição ao risco na contratação do seguro? Não, quando você fala de seguro, ou seja, eu não falei que seguro é. Por exemplo, se eu contratar um seguro residencial, a idade do segurado faz alguma diferença? Não. Mas se eu estiver falando do seguro de vida ou do seguro saúde, faz toda a diferença. Ou seja, a idade do segurado é um fator de exposição ao risco para alguns seguros, para outros não. Né? O CEP, aonde eu moro, é um fator de aumento da exposição a risco? Depende. Se eu estiver contratando um seguro do meu automóvel, o CEP vai ser considerado para um aumento da exposição a risco. Se eu estou falando de um seguro saúde, não faz a menor diferença. Tá? Então, o que importa é a exposição a risco. E eu já vi muitas situações no exame do CFP em que há uma pergunta: são elementos considerados para o cálculo do prêmio de um seguro? E aí coloca lá a idade do segurado. O cara vai lá e pronto, esse aqui está certo. Não, se eu falar seguro de vida, aí sim eu vou considerar. Mas se eu só falar seguro, o que vale é exposição a risco, em caráter genérico, e não uma determinada situação que possa aumentar a exposição a risco para determinados tipos de seguro e outros não. É isso que tem pegadinha no exame, a gente precisa tomar cuidado com essa questão. Tá? Outro elemento importante, franquia. A franquia é a parcela que o segurado se autossegura, tá? E que não vai pesar no bolso da seguradora, ou seja, é a parte que me cabe na contratação. Tá? É muito comum, por exemplo, seguro de automóvel. Tá? Apesar de ser facultativo, quase todo mundo contrata seguro com franquia. Agora, o que pouca gente sabe é que existem dois tipos de franquia: a franquia dedutível e a franquia simples. Tá? Todo mundo acaba conhecendo a dedutível, até porque ela é hegemônica, ela é a que mais se usa no mercado de seguros. Tá? Ela chama-se dedutível por quê? Porque o valor é deduzido de todos os prejuízos. Mas existe também a modalidade de franquia simples, onde quando o prejuízo ultrapassa o valor da franquia, ela deixa de ser deduzida dos prejuízos. Vamos usar um exemplo clássico, tá? Seguro de automóvel. Vamos imaginar que eu faço o seguro do meu automóvel com uma franquia de R$2.000. Vamos imaginar que eu possa contratar como franquia dedutível, como franquia simples. Se eu contratar franquia dedutível, o que acontece se eu tiver um acidente e o reparo deste estrago que foi feito no carro for custar R$1.000? O que acontece? Quanto é que a seguradora vai pagar? Ela não vai pagar nada. Por quê? Porque R$1.000 está abaixo da franquia. Isso vai sair totalmente do bolso do segurado. É a parcela do segurado que ele se autossegura. Provavelmente ele não vai nem acionar o seguro. É um conserto de menor valor, ele provavelmente vai procurar uma oficina de sua confiança, conserta do seu bolso e nem aciona a seguradora. Agora, e se o conserto deu R$10.000 para consertar? Aí, quanto que a seguradora vai pagar? A seguradora vai pagar vai pagar R$8.000 e o segurado continua respondendo pela parcela da franquia que ele contratou.
de 2 mil, ok? Ou seja, a franquia é deduzida do conserto de 10 mil, 2 mil quem paga é o segurado, e a diferença quem vai se responsabilizar é a seguradora. Essa é a franquia dedutível. E na simples? Digamos na primeira situação, né? Eu bati uma batidinha simples, né, pequenininha, deu R$1.000 para consertar. Quanto é que a seguradora vai pagar? Nada. Tá? Por quê? Porque está abaixo da franquia, então provavelmente eu vou encostar o carro numa oficina de minha confiança, eu mesmo conserto e nem aciono o seguro. Agora, e se o conserto deu 10 mil para consertar o carro? Quanto é que a seguradora vai pagar se a franquia for do tipo franquia simples? Ela vai pagar os R$10.000. Ou seja, como o conserto ultrapassou os 2 mil da franquia, ela deixa de ser deduzida dos prejuízos e a seguradora tem que arcar integralmente com o pagamento do reparo do automóvel. Por que as seguradoras não gostam da franquia simples, não oferecem, muitas vezes nem trabalham com esse tipo, apesar de que a gente tem que conhecer, porque pode cair na prova, a maioria das seguradoras quer ver distância desse tipo de produto? Porque ele é um incentivo à fraude. Imagine, por exemplo, que um conserto de uma batida vá dar R$3.000, né? A seguradora paga tudo. Se der 1.500, o segurado paga tudo. Aqui no Brasil a gente sabe que isso não vai acontecer nunca, né? Porque o brasileiro é por natureza um povo honesto, né? Isso ele nunca faria. Mas vamos imaginar que fosse na Noruega, por exemplo, né? Uma batida de 1.500 acaba virando uma batida de 3. Por quê? O segurado fala, caramba, essa batidinha de 1.500 eu pago tudo. Se essa batida ficar um pouco maior, eu não pago nada. Então, deixa eu dar uma amassada a mais aqui, aumentar o tamanho do prejuízo, que assim eu me livro de pagar esses 1.500 e a seguradora acaba pagando os 3.000. Ou seja, qualquer batidinha, por menor que seja, acaba ficando superior à franquia para que a transferência do risco seja efetivada, a seguradora arque com tudo e o segurado não arque com nada. Isso é uma fraude, isso é ilegal, é desonesto. Tá? Por isso que eu disse, o brasileiro nunca faria isso, a gente sabe né, que no Brasil isso nunca aconteceria, mas as seguradoras não gostam desse tipo de produto justamente por conta dessa comichãozinha que pode, de repente, dar de incentivar uma eventual fraude. Ok? Outro elemento importante que a gente tem que entender é a questão da garantia ou da cobertura. Isso é a essência do seguro, é a natureza da obrigação pecuniária da seguradora perante o segurado, ou seja, é aquilo que a seguradora tem que pagar de volta, se acontecer do evento, o risco ocorrer, e ele ser um risco segurado, coberto, a seguradora vai ter que indenizar. A obrigação pecuniária é pagar. Esse pagamento pode ser feito de uma tacada só, através da soma segurada, que geralmente os eventos de morte, a maioria é feito assim. Pode ser feito em forma de renda, principalmente os seguros que envolvam invalidez, a renda é muito utilizada. Tá? Indenizações por incapacidade temporária, diferença de rendimento quando você tem seguros, por exemplo, por doença, né, por internação hospitalar, em que você complementa o rendimento do segurado, reembolso ou reparação, os seguros, principalmente os seguros que cobram perdas, prejuízos, avarias ou dano, você faz reembolso ou a reparação, por exemplo, seguro de automóvel, a seguradora não dá o dinheiro para o segurado consertar o carro, ela paga diretamente à oficina pelo reparo. Tá? Mas, por exemplo, reembolso, eu posso ter um seguro-saúde em que eu tenha livre escolha, em que eu possa usar, por exemplo, uma consulta médica e pedir o reembolso desse valor. Às vezes ele é total, às vezes é parcial. Então, tem várias formas da garantia ser paga ao segurado. Ok? Agora, os tipos de cobertura. A gente, quando contrata um seguro, a gente pode contratar 3 tipos de seguro, de cobertura. As básicas são aquela cobertura padrão. É aquilo que todo aquele seguro daquele determinado ramo fornece para todos os clientes, sem distinção e sem cobrança de nenhum prêmio adicional. Tá? É aquela cobertura basicona, é o padrão. Mas eu posso, além do padrão, além da cobertura básica, ter outras coberturas adicionais ou acessórias.
são aquelas que adicionam coberturas a outros riscos não previstos na básica, com cobertura de prêmio adicional. Por exemplo, vamos imaginar, no seguro de automóvel, por exemplo, eu posso contratar como cobertura adicional carro extra, né? Locação de um veículo se eu ficar com o meu veículo parado na oficina. Cobertura adicional para para-brisa, para retrovisor, para acessórios, para serviços, né? Tipo serviços de borracheiro, guincho, mecânico, autoelétrico. Todos esses serviços são contratados à parte como coberturas adicionais ou acessórias, tá? E não se enganem, tá? Todos eles são cobrados. Existe um prêmio adicional ao prêmio básico. Não existe almoço grátis, tá, gente? Alguém sempre paga a conta. E justamente por isso, essas coberturas adicionais ou acessórias, elas têm que ser opcionais, elas não podem ser impostas. O cliente, o segurado, tem o direito de dizer: eu não quero essa cobertura, eu não preciso disso. Ou eu quero e vou pagar por ela, porque vai encarecer o seguro. Tá? E tem as coberturas especiais, são aquelas definidas em função da necessidade do segurado em particular, com cobertura de prêmio adicional. Vou colocar como exemplo básico, no seguro de vida, por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma vida absolutamente tradicional, casado com 2 filhos, moro no meu apartamento, tenho uma vida chata de tão rotineira, a não ser no meu trabalho, em que eu sou policial. Caramba, eu tenho uma exposição a risco, uma necessidade de proteção completamente diferente por conta da minha atividade. Então, provavelmente, eu vou precisar de uma cobertura especial. Eu não vou conseguir contratar um seguro de vida normal, tradicional, com a minha profissão de risco. Eu vou ter que fazer uma cobertura especial, provavelmente uma apólice diferenciada, né? Seguradoras que vão aceitar um risco, um aumento de exposição a risco como essa, para uma cobertura especial, ok? Ou seja, é uma necessidade minha em particular e vai ser cobrado um prêmio adicional, sem dúvida nenhuma, ok? Agora, quando a gente categoriza os seguros privados, normalmente a gente usa 2 tipos de classificação. A mais comum, aqui usada muito no segureis, vamos dizer assim, ou seja, os corretores e seguradoras usam com mais frequência, é a categorização, a classificação por ramos. Tá? Você tem 3 ramos de seguros de vida, de seguros privados: o ramo vida, o ramo saúde e os ramos elementares. O ramo vida são aqueles seguros que garantem aos segurados ou aos seus beneficiários o pagamento dentro de determinado prazo de condições de quantidade certa, renda ou outro benefício concernente à vida humana, à integridade física do segurado. O ramo saúde são aqueles seguros que garantem o pagamento ou reembolso com assistência médica hospitalar do segurado, independentes incluídos na apólice. Tá? E o que não encaixar nem em vida, nem em saúde, sobrou para um grande guarda-chuva chamado ramos elementares. São aqueles seguros que garantem perdas, danos ou responsabilidade sobre objetos ou pessoas. Ou seja, tudo aquilo que não entra em vida nem em saúde é ramos elementares. No ramo vida, a gente pensa sempre em seguro de vida e seguro de acidentes pessoais. No ramo saúde, são seguros ou planos de saúde. Ramos elementares é o resto tudo. Tá? Então fica bem fácil de entender. Mas eu posso também utilizar outro tipo de classificação. Eu posso classificar quanto à natureza do seguro. E aí, só existem 2 classificações. Ou de um lado os seguros de danos, do outro os seguros de pessoas. Tá? Seguro de dano é aquele que abrange seguros de bens, direitos, responsabilidades, obrigações, e são todos destinados à reparação, compensação ou satisfação de um dano sofrido. Enquanto que o de pessoas é voltado para garantia da pessoa contra riscos aos quais estão expostas a existência, a integridade física e a saúde das pessoas. Então, para ficar mais fácil de entender, seguro de pessoas são os seguros de vida, acidentes pessoais, saúde e previdência. Perceba que agora, quando a gente saiu do ramo que tinha 3, porque saúde ficava à parte, agora não. Saúde faz parte do seguro de pessoas. Tá? Enquanto que o dano
se preocupa sempre em indenização ou reparação ou compensação de dano. E aí tem uma certa nuance que a gente tem que ficar atento. Por exemplo, se, digamos, o meu cachorro foge do quintal, vai para a rua e morde um pedestre que estava passando pela calçada, e eu tiver que pagar a conta do hospital que esse cara teve de ser atendido e internado por conta da agressão que o meu cachorro fez a ele. Esse seguro é um seguro de dano ou é um seguro de pessoas? Muitas vezes as pessoas confundem pensando, bom, se eu estou falando de integridade física, estou falando de hospital, de saúde, então deve ser um seguro de pessoas? Não, é um seguro de dano. Por quê? É um seguro de responsabilidade civil. Eu estou pagando uma reparação, compensando um dano sofrido a um terceiro. Tá? Então, o seguro de responsabilidade civil não é um seguro de pessoas, é um seguro de dano. Essa confusão é muito comum e já caiu na prova algumas vezes, ok? Vamos lá. Outro elemento que é importante a gente entender, o co-seguro. Tá? O que é um co-seguro? É um seguro relativo a um mesmo bem, mas realizado por 2 ou mais seguradores. Tá? É a distribuição do risco entre 2 ou mais seguradoras com uma anuência do segurado. Eu vou usar um exemplo para ficar fácil de entender por quê. Existe o co-seguro e o resseguro, que a gente vai falar em seguida. Os dois têm semelhanças, mas têm diferenças marcantes e é importante a gente entender os dois. Tá? Vamos primeiro no co-seguro. Imagine, por exemplo, que eu sou uma seguradora, estou lá quietinho no meu canto, de repente aparece uma grande empreiteira aí, né? Eu não vou citar o nome por conta da Lava Jato, né? Mas uma grande empreiteira ganhou uma concorrência pública, uma licitação, para, digamos, uma mega obra. Eles vão construir um túnel que vai passar por baixo do Canal de Santos, ligando a Ponta da Praia ao Guarujá. Tá? Uma obra que há muitos anos, entra governador, sai governador, querem construir, nunca construíram, agora fizeram a licitação e vai sair. E é uma obra de 300 milhões de reais. E essa empreiteira, essa grande consultora, aparece na porta da minha seguradora dizendo que ia fazer esse seguro dessa obra comigo. E eu falo, eba, choveu na minha horta, que maravilha, pô, sem problemas. Vamos marcar a hora, amanhã às 10 horas da manhã, venham aqui, eu vou mandar elaborar a proposta, o contrato, a pólice, tudo direitinho. Amanhã às 10 da manhã a gente firma esse contrato e fazemos esse seguro. Vou para casa todo feliz e contente, passo no meio do caminho, compro uma garrafa de champanhe, uns fogos de artifício e vou comemorar com a minha mulher à noite. Maravilha, choveu na minha horta. Quando chega de noite, encosto a cabeça no travesseiro e começo a pensar e falar, ai caramba, 300 milhões de reais. E se essa obra dá uma encrenca e eu tenho que indenizar essa construtora em 300 milhões de reais? Eu quebro, não tenho cacife para bancar, para assumir uma transferência de risco desse porte. Aí eu penso assim, bom, então sabe o que eu vou fazer? Amanhã, antes das 10 da manhã, eu vou procurar uma outra seguradora que eu conheço, que eu confio, e vou convidá-la para participar desta contratação em regime de co-seguro. Nós dois juntos, as duas seguradoras, vamos distribuir esse risco entre os dois. Quando chegar às 10 da manhã, estaremos numa reunião com a construtora, em vez de só eu, vão estar duas seguradoras, e eu vou propor para a construtora a contratação em regime de co-seguro. Tem que haver a concordância do segurado. Se ele não concordar, se ele falar, não conheço essa seguradora, ou pelo contrário, ele falar, eu conheço essa seguradora e eu não quero, ou eu procuro outra, ou eu tenho que assumir sozinho. Se o segurado, se o contratante concordar, ou seja, se houver a anuência do segurado, nenhum problema. Eu, como fui a seguradora líder, fui eu que fui procurado, eu serei a líder, eu é que vou emitir a apólice, eu é que vou cobrar e receber do segurado todo mês o prêmio, e eu que vou distribuir esse prêmio entre as duas seguradoras. Assim como também, se acontecer o sinistro, se o risco ocorrer e eu tiver de indenizar o segurado, sou eu, na condição de seguradora líder, que vou pagar esse sinistro e depois vou cobrar da co-seguradora ou das co-seguradoras. Pode ter mais de uma, tá? Eu posso fazer isso
com 5, 10 seguradoras, pulverizando o risco. Tá? Na apólice vai constar o nome das seguradoras que estão participando desse processo e o percentual, as cotas de responsabilidade de cada uma, que não precisa ser igual, e nem eu preciso ficar com a maior parte pelo fato de eu ser líder. Vamos dizer que eu chame 3 outras seguradoras para serem co-seguradoras, cada uma vai ficar com 30% e eu vou ficar com 10%. Ainda assim, eu serei a seguradora líder, porque sou eu que estou emitindo, sou eu que estou cobrando, sou eu que estou distribuindo, serei eu que vou ter que pagar a indenização e depois vou cobrar das outras. Ok? Isso é um co-seguro. Ele é já feito antes, na elaboração, na contratação, as 2 ou as 3 ou as 4 co-seguradoras já constam da apólice, de uma única apólice. Mas você tem também a figura do resseguro, que é uma pulverização de risco quando o segurador transfere para o outro a parte do risco assumido. E aí vamos contar a mesma historinha de novo. A consultora entrou na minha seguradora, túnel debaixo do Canal de Santos, 300 milhões, eu falei, ueba, choveu na minha horta, só que ao invés de mandar os caras voltarem amanhã às 10 da manhã para fechar o contrato, eu passei a chave na porta, falei, daqui ninguém sai, ninguém entra. Você só sai daqui com esse contrato assinado, porque vou correr o risco de perder um negociante desses, né? Aí mando minha equipe trabalhar, toque de caixa, já prepara a apólice, já bota em cima da mesa, assinamos, contratamos, tudo bonitinho, só depois eu vou para casa para comemorar com a minha mulher. Aí eu boto a cabeça no travesseiro, só que aí eu vou parar e vou pensar, meu Deus, o que foi que eu fiz? 300 milhões de reais, e se acontece uma encrenca dessa se eu tiver de indenizar o segurado em 300 milhões? Só que agora eu já contratei, o que eu faço? Então amanhã eu vou procurar uma outra seguradora, uma resseguradora, e vou fazer um resseguro. Ou seja, eu vou transferir o risco que eu assumi com o segurado para uma resseguradora. Digamos que dos 300 eu faço um resseguro de 150 milhões. Eu fico com 150 e repassei para uma resseguradora a outra metade. Somente resseguradoras podem fazer esse tipo de seguro, que é o resseguro, tá? Elas têm que ter uma autorização especial da SUSEP para poder atuar no mercado de resseguros, ok? Nesse caso, não há necessidade do segurado saber dessa manobra, vamos dizer assim, dessa nova apólice, que é uma segunda apólice. A primeira, o segurado contratou comigo, 300 milhões, e ele vai querer ser indenizado em 300 milhões se acontecer alguma coisa, até o limite de cobertura. E eu, na condição de seguradora, é que contratei uma segunda apólice, repassando para uma resseguradora uma parte do risco que eu havia assumido. A resseguradora também pode fazer isso também com uma outra resseguradora. Digamos que ela contratou os 150 e quem não dormiu à noite foi o dono da resseguradora. E ele decidiu fazer um resseguro do resseguro com uma terceira seguradora. Aí, nesse caso, o mecanismo se chama retrocessão. É o resseguro do resseguro. E assim por diante. Isso pode ser feito um trenzinho um atrás do outro, pulverizando cada vez mais o risco. Tá? Claro que quanto mais você pulveriza, mais caro vai ficar na ponta da linha, até que chega uma hora que fica inviável. Tá? Mas é uma ferramenta muito utilizada pelas seguradoras para transferir parte do risco que ela assumiu. Existem 2 tipos de resseguro, o automático e o avulso. O automático é aquele determinado pelo teto de cobertura que eu posso contratar na condição de seguradora. Porque cada seguradora tem uma classificação de risco onde ela não pode assumir riscos superiores àquela cota determinada pela SUSEP. Qualquer seguro acima disso, ela tem a obrigação de repassar a diferença para uma resseguradora automaticamente. Mas ela pode fazer isso por vontade e não por obrigação. Aí é um resseguro avulso. Ok? Se ela decide fazer, não por obrigação, mas porque ela achou conveniente, é um resseguro avulso. Se ela tem obrigação de fazer porque ultrapassou o limite, aí
é um resseguro automático. E a gente falou rapidamente aqui, a SUSEP autoriza, a SUSEP aprova a cota para ser resseguradora. Vamos entender um pouquinho dessa questão, né, dos organismos envolvidos na questão do seguro, e aí é importante a gente falar a respeito do Sistema Nacional do Seguro Privado. E aí vale um pouquinho de história para vocês. Até os anos 50, no Brasil, a gente tinha o mercado de seguros totalmente desregulamentado no Brasil. Era casa da mãe Joana, todo mundo fazia o que queria, qualquer empresa de qualquer lugar do mundo quisesse se estabelecer aqui, botar uma plaquinha na porta e falar, sou uma seguradora, podia, não tinha problema nenhum. E era uma loucura, o mercado era totalmente desregulamentado e, portanto, os níveis de competitividade eram muito baixos, a regulamentação era inexistente. O legislador decidiu, então, criar o Sistema Nacional de Seguro Privado. Tá? Esse texto que está aqui é um texto que foi tirado do Diário Oficial da época da implementação do Sistema Nacional de Seguro Privado. Então, aquela coisa bonita que o legislador gosta de colocar no Diário Oficial, né? Com o intuito de promover a expansão do mercado de seguros, gerar condições para sua integração no processo social e político, evitar a evasão de divisas e coordenar a política de seguros com a política de investimentos do governo federal, instaura-se nesta data o Sistema Nacional de Seguros Privados, né? Revogam-se todas as disposições em contrário, blá, 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 tá? Essas foram as intenções do legislador ao criar o Sistema Nacional de Seguro Privado. Promover a expansão do mercado de seguros é fundamental, porque você só tem competitividade e só dá oportunidade para que as empresas se implantem e compitam de maneira segura quando você dá regras claras que funcionem para todos. Então, o Sistema Nacional de Seguro Privado veio justamente para regulamentar e, com isso, criar condições de competitividade, mesmo que entre grandes e pequenos. Tá? Evasão de divisas foram evitadas por quê? Porque a partir da implantação do Sistema Nacional de Seguro Privado se regulamentou a atividade de empresas estrangeiras no Brasil. Elas passaram a ter que se instalar no Brasil como empresas nacionais para poder operar no mercado de seguros. Tá? E coordenar a política de seguros com a política de investimentos do governo federal para poder usar a ferramenta seguros também como uma ferramenta macroprudencial para a política econômica e monetária no Brasil. Tá? O organograma que a gente está vendo aqui embaixo é o organograma do sistema. Tá? Nós temos o Conselho Nacional de Seguro Privado. Subordinado a ele temos a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, essa todo mundo já conhece, o Conselho nem tanto, mas a SUSEP todo mundo já ouviu falar. E subordinado à SUSEP nós temos as companhias de seguros e os corretores de seguros. Notem que não há subordinação entre um e outro, os dois estão igualmente subordinados à SUSEP. Tá? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre o que cada um faz daqui a pouco. Tá? Vamos combinar uma coisa, quando eu falo corretores de seguros ou corretoras de seguros, eu não estou tratando de gênero, o homem ou a mulher, corretor ou corretora. Quando eu falar corretores, eu estou falando da pessoa física ou corretor de seguros. Quando eu falar corretora, eu estou falando da pessoa jurídica, a empresa corretora de seguros. Ok? Vamos lá, vamos ver o que cada um faz. Em primeiro lugar, o Conselho, deixa eu ver aqui, o Conselho Nacional de Seguro Privado é aquele encarregado de ditar as normas que vão reger o sistema. A SUSEP é o sargento do Conselho, ou seja, a SUSEP é quem vai implementar, policiar, fiscalizar e, eventualmente, punir quem não seguir as regras implantadas pelo Conselho. E subordinados estão as companhias de seguros e as corretoras de seguros. Ok? As sociedades seguradoras, que são as companhias de seguros, têm que necessariamente ser sociedades anônimas, ou seja, não pode ser empresa limitada.
e sempre por ações ordinárias, ou seja, todo mundo tem direito a voto, não existe diferenciação entre ações ordinárias e preferenciais. As seguradoras não estão sujeitas à falência e não podem pedir concordata, por uma razão muito simples, né? O dinheiro que está lá não é delas, o dinheiro é dos segurados. Ela é uma fiel depositária, ela que administra os recursos, né, que estão sendo pagos pelos segurados através de prêmios para serem indenizados. Então, uma seguradora pode fechar, não pode falir. Para isso que serve a SUSEP, para analisar, para acompanhar o mercado, para verificar quando há uma situação de risco, né, de insegurança financeira, de inadimplência ou de insolvência de uma empresa, dela verificar, autuar, tomar providências no sentido de exigir aporte, de exigir a recomposição da reserva matemática, ou até, em última análise, a transferência da carteira daquela seguradora que está mal das pernas para uma outra, no intuito de proteger o segurado. Por quê? Porque uma seguradora não é uma empresa como outra qualquer, uma indústria que se quebrar, se falir, quem vai perder são os sócios. Tá? No caso das seguradoras, se ela quebrar, ela quebra com o dinheiro dos outros. Então, tem que haver uma fiscalização bem rigorosa em cima disso. E também, até para poder facilitar, toda seguradora, para poder operar no mercado, ela precisa de autorização do governo federal para atuar. Não basta ter um monte de dinheiro, comprar um prédio bonito, botar uma placa lá e colocar lá seguradora Ricardo e dizer vou vender seguro. Eu tenho que ter uma autorização do governo para poder atuar nesse mercado. E, lateralmente, as seguradoras, também subordinadas à SUSEP, estão os corretores e as corretoras de seguros. Eu falo lateralmente por quê? Porque eles são intermediários do processo. Tá? No Brasil, isso é uma jabuticaba. Né? Jabuticaba é uma frutinha que só tem no Brasil. Corretor de seguro também é uma jabuticaba brasileira. Tá? No mundo inteiro, seguradoras podem montar equipes de vendas, tá? Com agentes contratados e treinados para ir a campo e vender os produtos daquela seguradora para o mercado em geral. Aqui no Brasil, se criou a figura desse intermediário, que é o corretor ou a corretora de seguros. Por quê? Quando se implantou o Sistema Nacional de Seguro Privado, e o mercado, de uma hora para outra, ele era totalmente desregulamentado e passou a ter uma regulação, tá? A preocupação do legislador foi que o poderio econômico das grandes empresas poderia esmagar as pequenas seguradoras que quisessem se implementar no mercado e, com isso, a gente perder a competitividade de mercado. Ou seja, eu contratar uma equipe imensa, um rolo compressor que vai invadir o mercado e as pequenas acabarem perdendo visibilidade e, com isso, perdendo competitividade. Então, o legislador pensou, por que a gente não cria a figura de um profissional que vai poder... que não vai ter vinculação a nenhuma seguradora, vai ser um profissional independente, que vai poder comercializar seguros de qualquer seguradora e com isso vai poder trabalhar como intermediário, ajudando o segurado a analisar, a comparar, para poder comprar o melhor produto, ou seja, alguém que possa ajudar o segurado, mesmo que isso envolva comparar seguradoras maiores com seguradoras menores. Ou seja, alguém imparcial que possa contribuir para a boa aquisição de seguros por parte dos segurados. Na teoria, a ideia é fantástica. Na prática, não sei, a gente tem que analisar, tá? Porque imagine o seguinte, imaginem que eu sou um corretor de seguros, tenho uma corretora, posso vender seguros de qualquer seguradora, tá? E aí aparece um cliente que quer contratar um seguro de automóvel para o carro dele. Digamos que no mercado só existam duas seguradoras de automóveis, tá? A seguradora A e a seguradora B. Vamos imaginar o seguinte, a A, ela tem o preço um pouquinho melhor do que a B. Nada do outro mundo, mas os preços são um pouquinho melhores. A A tem
um atendimento mais rápido no pagamento de indenização do que a B. Nada do outro mundo, mas tem um pouquinho mais ágil. Tá? A A tem uma rede de oficinas credenciadas maior do que a B. A A tem aqueles serviços concentrados, né, com centrais de atendimento, que eu entro com o carro batido, os caras já fazem a avaliação, já encaminham o carro para a oficina para mim, sem nem precisar levar, já me dão o carro extra que já está incluído, eu já saio de lá com o carro da locadora e não tenho nenhuma dor de cabeça. A B não tem esse tipo de serviço. Em compensação, a B está fazendo uma promoção em que, se eu vender 30 seguros de automóvel da B esse mês, eu ganho uma viagem para o Caribe com tudo pago para mim e para minha mulher. Qual das duas seguradoras será que eu vou escolher para o meu segurado contratar? Bom, a A tem um preço melhor, mas a B está me dando uma viagem. Mas a A tem uma rede de atendimento maior, mas a B é para mim e para minha mulher. Mas a A tem um atendimento mais ágil, mas a B é para o Caribe. Mas a A tem centrais de atendimento que facilita a vida do cliente. Mas a B é all inclusive. Caramba, qual será que o cara vai escolher? Ou seja, a imparcialidade fica também sujeita ao poderio econômico. Não dá para garantir imparcialidade. E também uma outra coisa, né? Seguradora não pode vender seguro de vida. Ela só pode oferecer seguros. Quem vai vender na intermediação é o corretor, certo? Mas por aí está cheio de gente vendendo seguro para a seguradora, não tem? Tá? Tem empresas que têm equipes de vendas, seguradoras que têm equipes de vendas para vender. Como é que elas fazem isso? Não, na verdade, é a criatividade brasileira. Eu costumo dizer que no dia em que lá fora inventaram o cinto de castidade, no dia seguinte um brasileiro inventou o abridor de latas. O brasileiro tem uma criatividade fantástica para dar um jeitinho nas coisas, né? Então você contrata uma equipe, mas não contrata de verdade, ou seja, não tem vínculo empregatício. Ele, na teoria, ele é um corretor de seguros, que tem uma empresa própria, e ele pode vender seguro de qualquer empresa, desde que seja dela, né? Ou seja, você acaba dando a volta e criando situações artificiais. É ilegal? Mas é difícil de provar, então acaba sendo uma situação meio complicada. Mas oficialmente, somente corretores de seguros podem vender seguro de vida, seguro de automóvel, qualquer tipo de seguro. Mas eu trabalho num banco e eu já vendi seguro para o meu cliente, eu não sou corretor. Não, você não vendeu, você apresentou, ofereceu, mas quem vendeu, pode ver na apólice, tem lá uma corretora que está recebendo a corretagem. Você, na condição de funcionário do banco, talvez até tenha recebido um prêmio, né, tenha atingido uma meta, mas você não foi comissionado, não recebeu corretagem por aquela venda. Quem recebeu a corretagem foi uma corretora. Ok? Agora, outra regulamentação importante que foi feita também quando da implementação do Sistema Nacional de Seguro Privado foi com relação a seguros no exterior, tá? Que passou a ser restrita às seguintes situações: eu só posso contratar seguro lá fora para cobertura de riscos para os quais não existe oferta de seguro no país, desde que sua contratação não represente infração à legislação vigente, ou para cobertura de riscos no exterior, em que o segurado seja pessoa natural residente no país por qual a vigência do seguro contratado se restrinja exclusivamente no período em que o segurado se encontrar no exterior. Em terceiro lugar, para seguros que sejam objeto de acordos internacionais referendados pelo Congresso Nacional, ou seja, com lei específica, ou seguros que, pela legislação em vigor, na data da publicação dessa lei complementar, tiverem sido contratados lá fora, ou seja, seguros anteriores a 2007, quando essa lei foi implementada. Tá? Fora isso, não pode. Mas puxa vida, eu já fui visitado por um cara de uma seguradora de vida internacional lá fora, nos Estados Unidos, que me ofereceu um seguro de vida em dólar. Aí eu pago no cartão de crédito e ele é resgatável, ele já faz uma acumulação como se fosse uma previdência. É legal pra caramba. Qual o problema disso? O problema é que ele é ilegal.
tá? Isso é evasão de divisas. Isso é crime. Tá? É crime tanto quem vende quanto quem compra. Tá? É claro que na maioria das vezes a justiça acaba não indo em cima do lesado que comprou, e sim de quem lesou, quem vendeu. Tá? Mas o crime é das duas partes, o crime de evasão de divisas, tá? Porque na verdade eu estou pagando por uma despesa no cartão de crédito, quando na verdade estou fazendo um investimento, e isso é ilegal. Na hora de trazer esse dinheiro de volta também eu vou ter problema. Então eu tenho que me restringir a essas condições que estão aqui, tá? Que são as que a lei permite que um contrato de seguro seja feito no exterior. Ok? Sim, olha só, pessoas jurídicas poderão contratar seguro no exterior para cobertura de riscos no exterior, informando essa contratação ao órgão fiscalizador de seguros brasileiros no prazo e nas condições determinadas pelo órgão regulador de seguros brasileiro. Tá? Então, existe a exceção para situações específicas lá fora. Contratar aqui, para cobertura aqui, é ilegal, é crime, não tem amparo, tá? Não tem proteção da SUSEP, não tem reconhecimento da Justiça brasileira. Vamos lá, vamos fazer alguns exercícios então, para poder fixar conceitos daquilo que a gente viu até agora, tá? Eu vou pedir a vocês que adotem o seguinte posicionamento, tá? Eu vou ler o enunciado e as alternativas, tá? Vou pedir a vocês que interrompam, né, a gravação para poder reler, entender a questão direitinho, tá? Em seguida, vocês soltam a pausa, né, soltam o vídeo novamente, e aí a gente vai analisar as alternativas e ver a resposta correta, ok? Vamos lá. Uma apólice foi contratada junto a uma seguradora, que aqui a gente vai chamar de seguradora A, em regime de co-seguro com outras duas. Vamos chamá-las de B e C. A seguradora A responde por 20% da cobertura, a B responde por 30% e a C por 50%. Em caso de sinistro coberto, o segurado deverá acionar a quem? As três seguradoras a fim de receber a indenização, a seguradora C, visto que responde pela maior parcela da cobertura, a seguradora A, por se tratar de seguradora líder, ela pagará a indenização e receberá das demais a responsabilidade de cada uma, ou a seguradora A, por se tratar de seguradora líder, ela acionará as demais para que seja paga a indenização conforme a responsabilidade de cada uma. Por favor, deem pausa, analisem, pensem com calma e escolham a melhor alternativa, ok? E a gente já volta em seguida. Vamos lá. Vamos pensar, gente. Se eu contratei em regime de co-seguro, tem uma líder, certo? A líder quem é? Quem foi procurado, quem emitiu a apólice. Então, a A é a líder. Então, nunca teremos que o segurado procurar pelas três seguradoras. Ele vai procurar a líder. Então, a A está fora de questão. Na B, ele deve procurar a C, porque é quem responde pela maior parcela da cobertura? Não. A líder é sempre quem emite a apólice, mesmo que ela tenha a menor parcela. Então, a A e a B estão fora. A C e a D falam da seguradora A. Vamos lá. Vamos pensar na D. Eu, segurador, vou acionar a A, que vai chamar as outras duas para pagar a indenização para o segurado? Não. Eu vou receber da seguradora líder tudo, e a seguradora líder é que vai depois acionar as outras duas para cobrar a responsabilidade de cada uma. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Ok? Por se tratar de seguradora líder, é ela que vai pagar a indenização integral e depois receber das demais a responsabilidade de cada uma. Vamos lá, vamos falar um pouquinho agora de aspectos legais do seguro. Em primeiro lugar, vamos entender o que é um seguro. Eu acho que é importante no conceito básico a gente ter a definição mais básica de todas, que é
a da linguística, né? E aqui eu estou convocando os nossos pais dos burros, né? O Aurélio Buarque de Holanda e o Pontes de Miranda, para definir o que para eles é um seguro. Para o Aurélio, seguro é um contrato aleatório pelo qual uma das partes se obriga, mediante a cobrança de prêmio, a indenizar a outra de um perigo ou prejuízo eventual. Note que contrato aleatório trata da incerteza, ou seja, não estamos falando de certezas de você, eu sei que isso vai acontecer e você vai fazer tal coisa. Não, estou dizendo que se isso acontecer, você faz tal coisa, mas pode ser que não aconteça. A aleatoriedade reside no fato de que o evento ele é incerto. Uma das partes é a seguradora, se obriga, por cobrar um prêmio, a indenizar a outra, que é o segurado, de um perigo ou prejuízo eventual por ser incerto. O Pontes de Miranda já fala um pouquinho mais, ele é um pouquinho mais prolixo. Para ele, seguro é um contrato pelo qual o segurador se vincula, mediante o pagamento de um prêmio, a ressarcir ao segurado, dentro do limite que se convencionou, os danos produzidos por sinistro ou a prestar capital ou renda quando ocorra determinado fato concernente à vida humana ou ao patrimônio. Fala mais, mas fala a mesma coisa, né? Contrato pelo qual o segurador, que é uma das partes, se vincula, se obriga, mediante o pagamento de um prêmio, mediante cobrança de prêmio, a ressarcir ao segurado, a indenizar a outra parte, dentro do limite que se convencionou. Aqui o Pontes de Miranda foi um ponto importante, ou seja, tem que haver os limites bem convencionados para saber quais são os riscos cobertos ou não. Os danos produzidos por sinistro, essa capital, tal, é o tal do perigo ou prejuízo eventual que o Aurélio falou aqui. Ok? Essa é a definição mais básica do que é um seguro. Mas para poder contratar um seguro, 5 elementos são imprescindíveis a um contrato de seguro. Sem um desses 5, esse contrato não é juridicamente perfeito e, portanto, não vai ter validade. Que 5 elementos são esses? Em primeiro lugar, eu tenho que ter o elemento risco. Ou seja, a apólice, o contrato, tem que constar qual é o risco contra o qual eu estou me protegendo, ou seja, estou transferindo esse risco para a seguradora, que é o evento incerto ou de data incerta, que independe da vontade das partes contratantes e contra o qual é feito seguro. Ou seja, a natureza da proteção, estou me protegendo contra aquele risco, estou transferindo esse risco para a seguradora. O segundo elemento que tem que existir, não tem como contratar sem ele, é o segurado, que é a pessoa física ou jurídica que possui um interesse legítimo, que é o tal do interesse segurável, relativo à pessoa ou ao bem segurado. E aqui vale ter uma subdivisão possível, não necessária, tá? Que são o estipulante e o beneficiário. Ou seja, o estipulante é quem contrata a apólice, que pode ou não ser o segurado. Por exemplo, quando eu contrato um seguro de automóvel, eu sou o segurado e eu mesmo sou o estipulante. Mas eu posso, por exemplo, contratar um seguro de vida para minha mulher. Aí ela é a segurada e eu sou o estipulante. Quais são os meus direitos na condição de estipulante? O direito de contratar a apólice e pagar o prêmio. No mais, o resto tudo é do segurado. Ou seja, eu, por exemplo, o fato de eu estar sendo estipulante não me dá o direito de impor quem vai ser o beneficiário. Quem tem o direito de escolher o beneficiário é o segurado. O beneficiário é a pessoa física ou jurídica designada para receber as indenizações dos seguros na hipótese da ocorrência do sinistro. Ou seja, quando eu contrato um seguro de automóvel, para mim, eu sou o estipulante, eu sou o segurado e eu sou o beneficiário, porque se o meu carro for roubado, é a mim que a seguradora vai indenizar. Mas eu posso ter essas 3 figuras separadas. Eu posso contratar um seguro de vida para minha mulher e ela colocar o meu filho como beneficiário. Eu sou o estipulante, minha mulher é a segurada e o meu filho é o beneficiário. Ou seja, essas 3 figuras podem andar juntas ou separadas. Ok? O terceiro elemento imprescindível a um contrato de seguro é o outro lado do balcão, que é o segurador. Aqui, nesse caso, não pode ser pessoa física, tem que ser pessoa jurídica, que assume a responsabilidade por riscos contratados e paga a indenização ao segurado na ocorrência de risco coberto, de sinistro coberto.
ou seja, é quem está recebendo para assumir o risco de, se ele ocorrer, o evento, indenizar ao segurado. Outro elemento imprescindível é o prêmio, ou seja, é o pagamento efetuado pelo segurado ou pelo estipulante, se forem duas pessoas separadas, né, para a seguradora. É o preço, é o custo do seguro. E aqui muita gente, eu já vi até gente no mercado, de vez em quando, cometer o ato falho de confundir prêmio em outras situações. Eu já vi gente falando assim, roubaram meu carro, mas como eu tinha seguro, a seguradora me pagou o prêmio e eu comprei outro carro com isso. Não, desculpa, prêmio não é o que eu recebo, prêmio é o que eu pago na condição de segurado. O que eu recebo é a indenização, que é o quinto elemento imprescindível ao contrato, que aí sim é o pagamento devido pela seguradora para o beneficiário do seguro na ocorrência do sinistro, no caso de risco coberto. Ou seja, o que a seguradora vai me pagar, vai me indenizar, é uma coisa. O que eu pago para a seguradora todo mês é outra. O que eu pago é o prêmio, o que eu recebo é a indenização. Também chamado de benefício, principalmente nos seguros de pessoas do ramo vida, tá? Agora, para que determinado risco seja um risco segurável, ele tem que atender a algumas características. Tá? Em primeiro lugar, ele tem que ser possível. Ou seja, para poder fazer um seguro, tem que haver a possibilidade daquele evento acontecer. Senão, ele não é segurável. Tem que ser futuro, não pode ter acontecido ainda. Não posso fazer seguro de vida da minha avó que morreu em 89. Não posso fazer seguro contra roubo do meu carro que foi roubado em 2007. Tem que ser um evento que ainda não tenha acontecido. Incerto, ou seja, tem que haver a possibilidade dele não acontecer. A incerteza é o elemento fundamental do risco segurável. Não pode depender das partes envolvidas para acontecer. Se houver contribuição das partes envolvidas, não é um risco segurável. Tem que resultar da sua ocorrência um prejuízo de ordem econômica, ou seja, tem que poder ser indenizável economicamente, pecuniariamente. Mas peraí, quando eu faço o seguro do meu automóvel, eu tenho um prejuízo se for roubado e a indenização é financeira. Mas e quando eu faço seguro de vida? Como é que eu vou colocar valor na vida humana? Tem que colocar seguro com qualquer outro tipo de seguro, tem que indenizar financeiramente a falta que aquela pessoa vai fazer aos seus beneficiários, ou seja, qual é a falta financeira que a ausência daquela pessoa por morte ou invalidez causará aos seus dependentes que ele elegeu como beneficiário. Tem que ser estabelecido um cálculo do prejuízo para poder ter um cálculo da indenização para que possa ser um risco segurável. Ou seja, não existe indenização de caráter moral ou caráter emocional, passional. Não, tem que ser de ordem econômica. E tem que ser um risco mensurável, ou seja, eu tenho que poder calcular qual é a probabilidade daquele evento ocorrer, para poder calcular qual é o tamanho do prêmio que tem que ser cobrado. Ou seja, essa mensuração é o cálculo do prêmio. Eu tenho que mensurar a probabilidade para poder estabelecer quanto é que eu vou cobrar para poder aceitar a transferência desse risco na condição de seguradora. Ok? E aqui vamos falar sobre alguns instrumentos que a gente utiliza para a contratação de um seguro. Antes de pensar na apólice, que é o mais conhecido, a gente tem uma figura chamada proposta. A proposta é preenchida pelo futuro segurado, que a gente chama aqui por enquanto de proponente, onde vão constar as condições de seguro e a manifestação da vontade do segurado, ou seja, quem manifesta essa vontade é o proponente e não a seguradora. A seguradora recebe a proposta através das mãos do corretor ou da corretora, analisa esta proposta e, se ela aceitar a proposta, aí ela emite a apólice. A apólice, sim, é o contrato de seguro que é emitido pela seguradora. Depois de emitida, para poder alterar essa apólice, você tem
uma figura que tem dois nomes, pode ser um endosso ou um aditivo. É um documento que vai alterar um contrato depois que ele está em vigência. Qualquer alteração que você vai fazer nesse contrato tem que ser através de um endosso ou aditivo. Então, por exemplo, se eu faço um seguro de vida, em que eu coloquei a minha mulher como beneficiária, e depois eu decido colocar o meu filho como beneficiário, ou dividir, né? Nasceu meu filho, agora eu quero 50% da minha mulher, 50% do meu filho, eu tenho que fazer um aditivo para alterar essa condição e alterar os beneficiários. Se eu mudar o meu endereço de correspondência, já tem que ser através de um aditivo. Se eu resolver, por exemplo, aumentar o capital segurado do seguro da minha casa, eu faço isso através de um aditivo ou um endosso. As duas palavras têm o mesmo significado. Tá? No jargão dos segureis, né, os corretores acabam usando com mais frequência o termo endosso quando envolve alteração de valores e aditivo quando envolve só informação na apólice. Mas não existe essa classificação oficial. A palavra está certa para as duas situações. Mas quando, por exemplo, eu faço um aumento de capital segurado do meu seguro da minha casa, seguro residencial, se usa comumente o termo fiz um endosso. E quando eu mudo o beneficiário do meu seguro de vida, eu uso comumente o termo aditivo. Mas os dois estão certos para as duas situações. Um outro elemento também, outro instrumento também muito usado é o da averbação. Tá? A averbação é diferente do aditivo do endosso. Tá? É um documento que vai informar bens e verbas a garantir a um contrato. Tem dois tipos de averbação. O mais comum, por exemplo, imagina que eu faço um seguro, eu tenho uma transportadora, tenho lá 100 caminhões e eu transporto mercadorias por esse Brasil todo, para cima e para baixo, tá? E quero fazer um seguro dessas mercadorias que eu estou transportando, portanto, um seguro de frete. Né? Imaginem que o caminhão eu carrego hoje com 200 TVs de LED, tá? Vou até Fortaleza com esse caminhão, e lá em Fortaleza eu carrego esse caminhão com 2 toneladas de medicamentos trazendo aqui para Porto Alegre. Tá? Imagine se eu tivesse de fazer uma apólice só para esse frete dessas TVs que eu levei para Fortaleza, aí depois fazer uma outra apólice só para esses medicamentos que eu estou trazendo de Fortaleza para Porto Alegre. Eu ia ficar maluco, eu ia ter que contratar uma corretora de seguros para ficar dentro da minha empresa o tempo inteiro com 100 caminhões. Então, o que eu faço? Eu faço um seguro de frete padrão, genérico, e cada carga que eu coloco num caminhão, eu faço uma averbação com o rol daquelas mercadorias que estão sendo transportadas, com custo, nota fiscal, tá? E origem e destino. E aquela averbação me dá proteção na apólice durante esse transporte. Chegou lá, descarregou o caminhão, aquela averbação perdeu o seu valor, perdeu a sua utilidade. Na hora que eu carreguei de novo com os medicamentos, faço uma nova averbação e trago de Fortaleza para Porto Alegre e assim por diante. Ou seja, a averbação adiciona bens à apólice genérica e tem a validade durante a necessidade. Esse é um tipo de averbação. O outro tipo de averbação é aquele que eu faço, por exemplo, num seguro residencial, em que eu quero, por exemplo, uma cobertura específica para equipamentos de maior custo que eu queira especificar na apólice. Por exemplo, eu faço um seguro residencial com cláusula de cobertura contra roubo, furto qualificado de bens no valor, digamos, de R$100 mil dentro da minha casa. Só que dos 100 mil, 70 mil são de um super home theater que eu tenho na minha casa, que custa uma fortuna, tá? E que eu quero proteger de maneira específica. Por quê? Porque se na minha casa entrarem lá, roubarem só o home theater e o resto da casa ficar intacto, se a minha casa tem 200 metros quadrados e o home theater tem só 30, eles vão fazer uma conta proporcional e vão me pagar 15% da cobertura. E aí eu não vou receber os 70 mil. Mas eu posso fazer uma averbação que vai determinar marca, modelo, número de série, nota fiscal e valor de mercado de cada um dos equipamentos daquele home theater, para que, se por acaso o furto for localizado,
eu seja indenizado de maneira correta e não por uma proporção que não me beneficie. Então aí é um outro tipo de averbação que vai também adicionar bens a uma apólice, mas com outro objetivo, que é o objetivo de especificar bens que estão sendo protegidos. Esse é um outro fator importante que já caiu na prova pelo menos 3 vezes, tá? É a questão da nulidade e da anulabilidade. Tá? São 2 palavrinhas muito parecidas, mas que têm significados diferentes numa apólice de seguro, tá? Vamos entender o que cada um deles significa. Nulidade. O contrato de seguro terá condição de nulidade sempre que houver prova de fraude, falsidade ou outros atos ilícitos praticados pelo segurado, beneficiário, seguradora e seus prepostos. E o contrato de seguro terá condição de anulabilidade sempre que ocorrerem falsidades ou omissões nas declarações do segurado ou da seguradora, ou ações dolosas, com exceção daquelas que acarretam nulidade decorrente da obrigação das partes de agir com boa-fé. Entenderam? Não, nem eu. Caramba, isso aqui é muito confuso. Mistura um com o outro, eu não estou entendendo a diferença entre um e outro. Infelizmente, as condições gerais saem desse jeito. Então, vamos criar uma regrinha básica para entender a diferença entre nulidade e anulabilidade e não correr riscos na prática, que é o que nos preocupa principalmente na vida real e no exame também do CFP. Tá? Vamos pensar o seguinte: eu posso contratar um seguro de vida para minha avó que morreu em 89? Não, né? Ela já morreu, não posso fazer um seguro de vida para ela, certo? Só um risco futuro. Mas digamos que eu encontre aí um corretor norueguês que tope aí, mediante uma conversinha, fazer esse seguro e eu conseguir fazer o seguro de vida da minha avó que já morreu. Tá? Esse seguro entraria na condição de nulidade ou anulabilidade? Nulidade, né? É um seguro nulo. Tá? Ele parte de uma premissa falsa, que a minha avó está viva, agora não está. Ou seja, é nula, é uma fraude. Tá? Agora, vamos imaginar, por exemplo, que eu vou contratar um seguro de vida para mim. Tá? Eu tenho 55 anos de idade, mas, puxa vida, eu estou com um corpinho de 40, uma cabecinha de 30 e um espírito de 20. Tá? E aí, quando na declaração me perguntam a minha idade, eu acho que a minha idade espiritual é muito mais importante do que a idade cronológica. E aí, em vez de falar 55, eu falo que eu tenho 20 anos. E o seguro vai para frente e é emitida a apólice com essa informação. Isso entra na condição de nulidade ou anulabilidade? Puxa vida, seria anulabilidade? Bom, mas eu não estou dando uma informação falsa, eu não estou mentindo para a seguradora, dizendo que eu tenho 20, quando na verdade eu tenho 55. A seguradora não vai ter que cobrar, não vai cobrar muito menos de mim pelo fato de eu ter dito que eu tenho 20, do que se eu dissesse que eu tinha 55 anos de idade. Então não é nulidade? Não, é anulabilidade. Qual é a diferença entre um e outro? A diferença é, eu posso ressuscitar a minha avó que morreu em 89? Não. Então eu não tenho como consertar esse seguro, eu não tenho como mudar a situação de origem dessa contratação. Ou seja, ele nasceu nulo de pleno direito, não tem como eu transformar esse seguro em um seguro válido, porque eu não tenho como ressuscitar minha avó. Tá? Agora, a minha idade. Digamos que a seguradora descobre que eu tenho 55 e não 20 anos de idade. A seguradora pode me procurar e pode dizer: seu Ricardo, o senhor fez um seguro de vida com a gente, né? O senhor contratou um seguro aqui de R$1 milhão e está pagando R$100 por mês, porque o senhor disse que tinha 20 anos de idade. Só que tem o seguinte, né, a gente descobriu que o senhor não tem 20, o senhor tem 55. Ok, tenho certeza que não foi de má fé, não foi desonestidade, o senhor se enganou, né? Mas o que importa é que o senhor não tem 20, o senhor tem 55. Se o senhor tivesse nos dito que tinha 55, ao invés de R$100 por mês, nós íamos cobrar R$1.000 por mês por esse seguro de R$1 milhão.
Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos propor para o senhor 3 alternativas, para que o senhor escolha a melhor para o senhor. Alternativa A. O senhor continua pagando R$100 por mês ao invés de 1.000, só que ao invés de R$1 milhão, o capital segurado do senhor vai ficar em 100 mil e não em 1 milhão. Porque com 55, pagando 100 por mês, o senhor não tem direito a um seguro de 1 milhão, só tem direito a um seguro de R$100 mil. Alternativa B. O senhor continua tendo um seguro de R$1 milhão, só que ao invés de R$100 por mês, o senhor vai passar a pagar 1.000. E aí a gente segura, a gente aceita a transferência do risco, o senhor continua tendo um seguro de R$1 milhão. E a alternativa C. A gente cancela essa pólice, não vai pagar nada para ninguém, porque houve uma omissão, uma inverdade, tá? Ainda que não tenha sido de má fé, mas é uma inverdade, o senhor não aceita nem a A nem a B, a C é cancelar essa pólice na condição de anulabilidade. Ou seja, essa pólice ela é anulável, ela não é nula, não existe a obrigação de anular, mas existe o direito da seguradora de anular. Toda vez que eu falar num direito, mas não necessariamente uma obrigação, ela é anulável. Toda vez que eu falar numa obrigação, não tem conserto, não tem remédio, não tem jeito, é nulidade, ela é nula. Então, aí, se vocês usarem essa regrinha básica, não tem erro. Ah, Ricardo, mas e se a seguradora só descobrir que você tinha 55 anos depois que você morreu? Vai descobrir, né? Porque uma das condições para que o beneficiário receba a indenização é entregar a documentação onde vai ter a data de nascimento. Eles vão bater o olho lá, vão ver, opa, peraí, 20, 55, tem alguma coisa errada. Aí o que vai acontecer? A seguradora vai procurar por quem? Não por mim que eu morri, mas pelo meu beneficiário, digamos que seja minha mulher. Vai chegar para ela e vai falar, dona Rose, o seu marido contratou um seguro com a gente, né, de R$1 milhão. Ele disse que tinha 20, mas na verdade ele tinha 55. Tá? Ele estava pagando R$100 por mês com um seguro de R$1 milhão. Uma pessoa de 55 teria de pagar R$1.000 por mês, ele só pagava 100. Então a gente vai oferecer para a senhora 2 alternativas. Agora não tem 3, hein? Só tem 2. Alternativa A. Como ele só pagava 100 por mês, ao invés de R$1 milhão, a gente vai indenizar a senhora em R$100 mil. A gente vai implantar a redução da garantia da cobertura que foi contratada. Porque ele só pagava 100, ele tem o direito de 100 mil, e não de R$1 milhão, porque ele tinha 55 anos de idade. E a alternativa B, a gente vai cancelar essa pólice e a senhora não vai receber nada, porque como houve uma inverdade, uma informação falsa, ela entra na condição de anulabilidade, mesmo que não tenha havido a má-fé, mas é uma informação incorreta que nos induziu a erro e, portanto, a gente tem o direito de recusar o pagamento, alegando a anulabilidade. Perceberam? É um direito da seguradora anular, não uma obrigação. Então, ela é anulável. Por isso que ela entra na condição de anulabilidade. Se fosse uma obrigação, seria uma nulidade. Ok? Sempre que a gente falar em obrigações, é nulo. Sempre que a gente falar em direitos, é anulável. E a prescrição? Prescrição é um outro fator que a gente tem que considerar também, que é a perda da ação para reclamar os direitos ou a extinção das obrigações previstas nos contratos em razão do transcurso dos prazos fixados na lei. A prescrição da ação do segurado contra o segurador e vice-versa geralmente é de 1 ano, se o fato se verificar no país, ou 2 anos, se for um fato que ocorreu fora do país. Trocando em miúdos, prescrição. Digamos que eu fiz um seguro de vida, R$1 milhão, e aí eu comecei a olhar para essa cobertura e comecei a pensar, nossa, estou valendo mais morto do que vivo. Eu acho que eu não vou contar para ninguém que eu fiz esse seguro, não. Nem para minha mulher, que eu coloquei como beneficiária. Peguei a pólice, enfiei debaixo da última gaveta no meu escritório e não contei para ninguém que eu fiz esse seguro. Nem para minha mulher, que é beneficiária. O que eu fiz? Pô, fui uma anta. Isso não se faz. Né? É burrice. Mas eu fiz. Aí eu morro. Minha mulher não é propriamente um prodígio de organização e administração na casa. Meu escritório ficou lá
fechado, anos e anos, com aquela gaveta lá cheia de coisa, ninguém mexeu. Uns 7, 8 anos depois, meu filho cresceu, minha mulher resolveu transformar meu escritório numa sala de estudos para ele, foi lá esvaziar as gavetas da mesa para ele poder colocar as coisas dele, chegou lá no fundo da gaveta e encontrou a apólice de seguro, R$1 milhão. Nossa, que maravilha, meu marido, olha só, pensou na gente. E ela vai até a seguradora para dar entrada no processo de benefício, de indenização. O que a seguradora vai falar? Ela vai falar: desculpe, dona Rose, já prescreveu, a senhora já perdeu o prazo para acionar, para reclamar os seus direitos, já se extinguiram as obrigações da seguradora para com o segurado, porque ultrapassou o prazo de prescrição. Ok? Esse prazo de 1 ou 2 anos é genérico, mas é importante vocês conhecerem essa tabelinha que está aqui nos slides e está também na apostila, tá? Que é um pouco mais precisa. Seguros em geral vale essa regrinha: 1 ano, se for fora do país, 2. No seguro de vida, a partir da ação do beneficiário são 3 anos de prescrição, ou seja, a partir do evento morte, o beneficiário tem 3 anos para dar entrada no processo de indenização. Responsabilidade civil começa a contar 1 ano a partir da reclamação do terceiro, ao qual eu tenho que indenizar por conta de responder civilmente por aquele evento. E se for um seguro de responsabilidade civil obrigatório, que é aquele que as empresas têm que contratar por conta da sua atividade, aí o prazo também é de 3 anos ao invés de 1. Essa tabelinha é importante vocês conhecerem, porque não a tabela, ninguém vai perguntar qual é o prazo, mas dentro do enunciado pode haver uma situação em que você descreva um prazo superior e aí a questão da prescrição pode aparecer, ok? E a subrogação? Subrogação é um outro elemento também importante de entender. É a transferência dos direitos e ações do segurado para a seguradora após o pagamento da indenização. Vamos trocar em miúdos? Imagine, por exemplo, que eu tenho um seguro do meu automóvel, tá? Que me dá uma cobertura contra acidente, colisão, apartamento, tal. Eu tenho lá uma franquia de R$2.000, uma franquia dedutível de R$2.000. Estou andando sossegado com o meu carro pela rua, atravesso o sinal aberto para mim, vem um maluco no sinal fechado, bate no meu carro, tá? Paramos os dois para descer, para ver o estrago que aconteceu, tá? Aí o cara olha para o estrago que aconteceu no carro dele, olha para o estrago no meu carro, olha para minha cara e fala: perdeu, mané. Entra no carro e vai embora, sem me pagar, sem nada, sem me dar nenhuma informação, ele simplesmente some no mundo. Bom, eu tenho seguro, certo? O que eu faço? Eu vou anotar a placa e as características desse carro, vou fazer um boletim de ocorrência para me proteger contra os meus direitos e vou dar entrada no seguro para consertar o carro. Eu tenho seguro para isso, me proteger desse tipo de situação também. Aí digamos que o conserto deu 10 mil para consertar. O que aconteceu? Eu banquei 2 mil, que é a franquia, a diferença a seguradora pagou, certo? A seguradora tem na apólice uma cláusula de subrogação, que dá direito a ela de ir atrás desse infeliz que bateu no meu carro e acioná-lo juridicamente para ser ressarcida quanto a esses danos que ela teve de arcar. Ela pode sim processar esse cara para ser indenizada, ser ressarcida em até R$8.000, que é o que ela desembolsou. Os 2 mil que eu, segurado, desembolsei pela franquia, não. Isso, se eu quiser, eu que entre com o juizado de pequenas causas para cobrar desse cara. A seguradora tem o direito de cobrar os 8 mil que ela desembolsou. Tá? Então, o objetivo é dar direito à seguradora de agir legalmente contra terceiros que tenham causado os prejuízos por ela indenizados até o limite do valor indenizado. É típica de seguro de coisas e seguros financeiros. Por quê? Porque tem como objetivo o pagamento da indenização proporcional ao dano ou prejuízo do segurado. E, portanto, não existe subrogação para seguro de vida. Vamos imaginar, por exemplo, que eu tenho um seguro de vida, eu estou lá na fila do banco,
começa um assalto, tá? E o segurança do banco, ao tentar evitar o assalto, começa a atirar e, ao invés de acertar o bandido, acerta a mim que estava na fila do banco, e eu morro. A seguradora vai pagar o benefício, a indenização para os meus beneficiários. Ela não pode ir atrás da empresa de segurança privada ou do banco cobrando o ressarcimento por cláusula de subrogação, porque não existe cláusula de subrogação para seguros de vida, ok? E ressarcimento e rescisão. Ressarcimento é a consequência da subrogação, ou seja, é o reembolso de uma indenização paga em decorrência de um evento danoso provocado culposamente por terceiro a que o segurador tem direito. É o tal da subrogação, ou seja, a seguradora, ao ir atrás daquele infeliz que bateu no meu carro, está procurando ser ressarcida. Quando ela receber esse dinheiro de volta numa ação na justiça, ela recebeu o ressarcimento. Rescisão é o encerramento prematuro de uma cláusula ou um contrato de seguro. Ou seja, o contrato de seguro poderá ser rescindido total ou parcialmente. O pessoal acha que rescisão é só total. Não, eu posso rescindir uma cláusula, um item, uma linha, uma palavra de um contrato, tá? Ou o contrato inteiro, desde que haja acordo entre as partes. Não existe rescisão unilateral, a não ser quando existem condições já explicitadas na apólice que deem esse direito a uma das partes. Por exemplo, cancelamento do contrato por falta de pagamento. É um direito da seguradora unilateral. Se o segurado não pagar, a seguradora pode rescindir o contrato com base na inadimplência, com base no não pagamento. Tá? Fora isso, a seguradora não pode chegar para o segurado e falar assim, olha, a gente está rescindindo essa cláusula aqui, a gente mudou. Não pode. Tem que haver acordo entre as partes. Ela não pode chegar para um segurado e falar, olha, seu seguro de vida aqui, a vigência era até maio de 2016, mas a gente resolveu rescindir agora. Não pode. Contrato em vigor só pode ser rescindido mediante acordo entre as duas partes. Ok? Vamos lá. Vamos fazer mais alguns exercíciozinhos usando aquela situação de novo, tá? Eu leio enunciadas alternativas, vocês dão uma pausa, pensam, releem, é sempre importante reler, né? Ler pelo menos 2 vezes o enunciado para poder entender direitinho, escolhem a alternativa e aí soltam novamente a gravação, ok? Sobre estipulante, pode-se afirmar o quê? Que é a pessoa que contrata o seguro com a seguradora, que é o corretor encarregado de renovar a apólice, que não representa o grupo segurado ou que não é um sujeito da operação de seguros. Olha só, o estipulante nós já vimos que é uma das partes do lado do segurado, certo? Então não podemos dizer nunca que não é um sujeito na operação de seguros, então a D está fora de questão. Ele não representa o grupo segurado, pelo contrário, nos seguros coletivos, seguros em grupo, há necessidade de ter um estipulante que é quem vai representar o grupo na contratação. Tá? Então está errado a C também. É o corretor encarregado de renovar a apólice? Não, tem nada a ver com o corretor. O estipulante é a pessoa que contrata o seguro com a seguradora, que pode também ser segurado ou não, que pode também ser beneficiário ou não, mas essencialmente é quem contrata o seguro. E a subrogação? É uma remissão de uma dívida do terceiro, é um crédito vencido, é uma transferência dos direitos do credor para aquele que pagou a obrigação ou é uma perda da ação atribuída a um direito? Não é remissão de dívida. Subrogação é transferência dos direitos. Não é um crédito vencido. Né? Por quê? Porque é um direito de ressarcimento. Então, também não é uma perda da ação atribuída a um direito, que no final das contas não significa absolutamente nada. Portanto, subrogação é uma transferência dos direitos do credor para aquele que pagou a obrigação. Ou seja, eu subroguei à seguradora o direito de reclamar o ressarcimento pelos prejuízos que ela arcou por ter aceito a transferência daquele risco naquele contrato, naquela apólice.
Vamos fazer uma pausa, tá? E vamos continuar na próxima gravação falando aí mais especificamente dos principais ramos de seguros, ok? Nos vemos daqui a pouco na nossa próxima aula.